sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. Como sempre, aí recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também te apresentar o OneFootball, você que gosta de notícias e informações. A OneFootball dá notícia para vocês o dia inteiro aí do futebol brasileiro, europeu, sul-americano. E o mais bacana é que o aplicativo é 100% gratuito. Nele você também pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo, manda notificação na tela do seu celular. Além também de você poder assistir de graça todos os jogos do Campeonato Alemão, que vai voltar com tudo aí. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, temos algumas situações importantes para trazer para vocês. Primeiro, o nome do Odair Hellmann está definido como o técnico favorito para assumir o Vasco da Gama. Pela 777, eles já iriam iniciar a negociação e concretizar. Porém, estão aguardando a decisão da votação da AGE de domingo. O Vasco vive essa instabilidade ainda, tanto de justiça como também dos ritos da SAF. E por hora a 777 vai aguardar. Tanto é que as negociações que o Vasco tem feito são contando com o caixa do clube. Passando a proposta sendo aprovado, é bem possível de que o Odair Hellmann seja o novo técnico do Vasco. E já está definido pela 777 que ele é o principal nome. Beleza? O que vocês acharam do nome? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Inclusive, com isso, não está descartado que Emílio Faro comande a equipe também contra a Ponte Preta na próxima terça-feira. A votação da AGE é domingo, o jogo já é na terça-feira, então dificilmente aí teremos tempo hábil para que o Odair Hellmann seja contratado. A não ser que ele já amarre a situação agora, fiquem aguardando só a votação aí de domingo, e aí já na terça-feira ele viaja com o Vasco, beleza? Mas a tendência não é essa. Situação também importante, o meia Matheus Vital pode acabar saindo sem custos do Corinthians. Informação publicada pelo Globoesporte.com hoje na parte da tarde. O Vasco, através da 777, já tinha sondado a situação do jogador junto ao Corinthians. É um jogador que o Corinthians adquiriu em 2018 do Vasco, pagando 6,8 milhões de reais. O Corinthians não aceita emprestar o jogador, quer fazer negócio. Mas mediante a dificuldade de aparecer comprador, o Corinthians estuda até a possibilidade de liberar o jogador de graça, mas mantendo um percentual alto do atleta, podendo conseguir uma venda futura. Matheus Vital tem 24 anos de idade, cria das categorias de base do Vasco e é um perfil que a 777 gostou. Inclusive, o Corinthians tem 85% do passe do jogador e pode ser que pinte negócio. Outras equipes como o Ceará já sondaram o atleta, mas o alto salário fez com que essas equipes deixassem a negociação de lado. Beleza? O Corinthians vê com bons olhos a saída dele para aliviar a alta folha salarial. Eu vou deixar com vocês um depoimento do técnico do Corinthians, Vitor Pereira, que foi indagado sobre a situação de Matheus Vital, de Léo Natel e também de Ramiro, que não vem jogando com o treinador português. Com essa janela, temos que perceber como vai ficar o elenco. Vamos ter uma conversa com a direção do clube para definirmos com qual elenco vamos contar. Nesse momento, é prematuro usar o Vital sem saber se ele fica ou se irá sair. Estou na fase de avaliar as qualidades do Vital e do Ramiro, mas são jogadores de qualidade. Léo Natel também, mas está machucado o joelho. São jogadores com espírito de que eu gosto, mas não chegou a hora de tomar decisões. Bom, galera, agora vamos trazer o nosso técnico interino, Emílio Faro, comentando sobre a partida. O Emílio Faro se mostra ser um cara muito inteligente, fala muito bem e tem uma visão de jogo muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas situações aqui. Primeiro, ele foi indagado porque o Vasco tem dificuldade de criar no terço final, apesar da posse de bola, pegou a retranca da Chape, não criou muitas oportunidades de gol, e também vai comentar a arbitragem que foi decisiva aí na partida de ontem, uma péssima arbitragem em São Januário, e vai comentar por que o Alex Teixeira só entrou aos 15 minutos da segunda etapa. Hoje nós enfrentamos a equipe melhor visitante do campeonato.
um time que se compactava muito bem no último terço. E quando a gente encontra e enfrenta equipes com essa característica, realmente fica com um grau de dificuldade maior para resolver. A gente não conseguiu, tentou, agora a gente criando perspectivas para trás, a gente vai sempre criar um problema. E, na verdade, a equipe não se apresentou. A equipe, ao mesmo tempo que tentou, soube atacar marcando. Em momento nenhum a gente deu transição, em momento nenhum a gente correu um risco exagerado na partida e mostra o grau de maturidade da equipe do Vasco hoje. E dentro de uma competição tão difícil que a gente está disputando, a gente andou mais um degrauzinho. Queríamos ter andado 3 degraus, mas andamos mais um degrau. A arbitragem está muito pressionada no Brasil, né, cara? Está todo mundo falando da arbitragem. E nisso de falar, entra numa pressão que geralmente são os treinadores que sofrem essa pressão, e hoje essa pressão está toda em cima da arbitragem. E a arbitragem fica indecisa em tomar atitudes na partida. E aí gera toda uma insatisfação das duas equipes e gera um jogo que é a última coisa que um time mandante precisa, um jogo dinâmico. Quando eu respondo o que eu falo, que o time estava em bloco baixo, um jogo picotado, um jogo parado, um jogo que traz insatisfação o tempo todo para as equipes, o jogo não anda. Então, como visitante, esse tipo de arbitragem indecisa, com falta de convicção, prejudica a equipe mandante. E no caso, hoje, independente do que aconteceu, nós fomos prejudicados porque o tempo de bola em jogo, a torcida crescendo junto com a equipe, toda hora é tolhida e toda hora estancada essa situação da torcida vir junto com a equipe. Fica complicado jogar. Mas existe uma coisa que me incomoda. Pô, existe um VAR. Já está se parando o jogo por vários motivos. Se tem uma indefinição num pênalti, em alguma... Pô, o VAR solicita e olha. Você marca um pênalti e depois confirma no VAR. Se não foi pênalti, você não dá pênalti. Simples assim. O Alex já existia uma programação para ele, mais ou menos de um tempo adequado para ele jogar. E aí é que a gente fala da situação da dinâmica, do que a gente tem para solucionar os problemas do jogo e a dinâmica junto com a torcida. Quando a torcida vem junto, a gente começa a criar uma situação de pressionar o adversário. Você solicita que um jogador que está sendo uma expectativa, a torcida venha junta, o jogo para em dinâmica. E aí ele foi dentro do processo, iniciou um processo e uma progressão que ele está por fazer até ele estar em plenas condições para suportar os 90 minutos. Bom, outro tema também importante é o seguinte, ele foi indagado como ele deve montar o Vasco sem o Nenê e sem Palácios, já que o Palácios, que é o reserva imediato, também está fora da partida. E também ele vai comentar brevemente a situação do Riquelme, que foi operado. O Vasco acabou de trazer o Paulo Vitor e o atacante que era do Atlético Mineiro, o Fábio Gomes, já chegou no Rio de Janeiro. Ele vai dar uma breve pincelada sobre esses dois atletas e ele encerra como pretende utilizar o Alex Teixeira. Inclusive vai abrir a possibilidade dele atuar como camisa 10, função que ele vinha fazendo no Besiktas da Turquia. E eu mencionei isso para vocês, inclusive, no vídeo anterior aqui no canal. Infelizmente, a gente tem que solucionar os problemas. O Nenê não vai estar devido a um cartão. Então, a gente vai criar... Nós temos 10 dias, nós viemos numa sequência de 5 jogos em 15 dias e agora a gente abre 10 dias para a próxima partida. A gente vai ter tempo para regenerar os atletas, a gente vai ter tempo de se planejar, a gente vai ter tempo de se preparar e aí executar o jogo com a Ponte Preta, que, com a chegada de alguns jogadores, elevou muito o nível de jogo da Ponte Preta. Então, a gente tem uma partida com um grau de dificuldade muito grande lá no Moisés Lucarelli. Deixa eles chegarem para eu ter condições de falar algo sobre eles. Por enquanto, nós sabemos que eles chegaram, as condições que eles estão, como que vai ser, isso aí é dentro desse processo de preparação, a gente vai ter a noção exata de que vamos usá-lo. A gente pode aproveitar o Alex dentro da dinâmica do jogo. O jogo está tendo uma possibilidade melhor pelo meio, a gente aproveita ele pelo meio, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, uma situação muito similar com o Nenê. A gente tenta manipular aonde o Nenê vai de acordo com a característica do jogo, é mais ou menos assim.
O que eu queria dizer hoje, nessa parada de 10 dias para a torcida vascaína, é que a gente criou referências internas, né? No turno, nas 3 primeiras rodadas, o Vasco fez 3 pontos. Hoje, no retorno, nós estamos com 1 ponto de diferença em relação ao turno. Nós fizemos 4 pontos, nós queríamos ter feito 6, mas a gente já está à frente com relação ao turno. É uma realidade que a gente vai mostrando de uma forma não ansiosa, de uma forma não acelerada, que a gente vai se comparar a nós mesmos. E aí a gente vai conseguir o acesso com certeza. Bom, para finalizar, 2 situações. Ele vai comentar a situação do Gabriel Dias e o revezamento que ele vinha tendo com o Léo Matos. Ele já tem alguma informação da contusão do jogador. E para finalizar, como ele está avaliando essa Série B. Temos essa preparação para definir. O que a gente tinha combinado é diante de uns jogos com uma densidade muito grande, 5 jogos em 15 dias, a gente iria criar uma situação de alternar o Léo com o Gabriel. E aí o Gabriel sentiu hoje, vamos ver como o departamento médico do Vasco se posiciona em relação a isso, e aí a gente, dentro dessa programação, a gente vê o que a gente faz. É a minha terceira vivência na Série B, eu tenho um título na Série B, já vivi a Série B, e a Série B é uma série onde o imponderável é muito constante, né? Você acha que é uma série de muita competição. Todos os jogos são muito competitivos. E aí gera aquela situação da gente querer ganhar a todo custo. A ideia é sempre estar avançando. Ah, mas e aí? Daqui a pouco emenda uma sequenciazinha de vitória, a gente ganha mais gordura ainda. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí à noite eu chego com mais informações. Tô partindo agora para gravar o Futebolaço Podcast, episódio número 33. E hoje a minha convidada é a Dada Favato, filha do Romário. O papo vai ser bem bacana e começa às 8 horas da noite. Eu tô te esperando, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta, nós estamos junto. Valeu, fui!